Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vou falar sobre vacinas e o uso de máscara. Tenho recebido muitas perguntas sobre vacina, quem deve tomar a vacina, por quê, se eu devo tomar, qual. Então vamos lá. Quem deve tomar a vacina? Toda a população adulta deve ser vacinada. Essa é a ideia de você vacinar toda a população para gerar uma imunidade e bloquear a circulação do vírus. Então, a ideia é que você vacine toda a população adulta. Mas muita gente tem dúvida sobre segurança da vacina, sobre eficácia, como é que a vacina foi produzida em tão pouco tempo, será que ela é segura, será que não é, como é que funciona. Então vamos lá, algumas dúvidas sobre a vacina. Por que a vacina foi produzida em tão pouco tempo e a gente considera ela como segura? O coronavírus ele atingiu a população do mundo inteiro. Então acabou virando um problema mundial. E mesmo de forma ou isolada ou coordenada, vários lugares do mundo se esforçaram, coordenaram esforços ou fizeram esforços isoladamente para produzir material científico e tratamentos, vacinas para o coronavírus. Só para você ter uma ideia, só para vocês terem uma ideia, o sequenciamento genético do vírus foi muito rápido. Em poucos dias a gente tinha o sequenciamento genético do vírus disponível. Então, todos esses esforços direcionados fizeram com que a vacina fosse produzida de forma mais rápida. Os governos colocaram muito dinheiro para produzir essas vacinas, sejam por uma questão econômica ou política, mas eles financiaram essa produção como nenhuma outra vacina. Pesquisas que eram direcionadas para um determinado lado e que podiam ser mudadas de rumo para pesquisar coisas sobre o coronavírus, essa mudança foi feita. Os laboratórios investiram também muito dinheiro, afinal de contas, uma vacina para o coronavírus, se ela fosse aprovada, seria economicamente viável tranquilamente, pois todo mundo, a demanda era muito alta, todo mundo quer essas vacinas. Então, esses foram alguns dos motivos que essas vacinas foram produzidas em pouco tempo. Outra coisa, quando os trabalhos das vacinas foram publicados, a atenção do mundo estava voltada para isso. Nunca eu acho um trabalho sobre vacina foi tão lido, discutido, escrutinado, criticado, questionado como essa vacina do coronavírus. Eu, por exemplo, acho que eu nunca tinha lido um trabalho sobre vacina. E eu li todos nesses últimos meses sobre todas as vacinas que estão sendo publicadas. Então, essas vacinas, esses trabalhos foram checados por cientistas do mundo inteiro. Outro aspecto, já faz 3, 4 meses que essas vacinas estão sendo ministradas. Centenas de milhares de pessoas já tomaram essas vacinas por todo o mundo. E os centros de farmacovigilância estão de olho, procurando efeitos colaterais, e até agora as vacinas têm se mostrado seguras. O Israel, por exemplo, vacinou mais da metade da população, e ele tem um sistema de saúde que é universal e todo informatizado. Então ele tem funcionado como um grande laboratório clínico, um grande ensaio para testar a segurança e a eficácia dessas vacinas. Vamos lá, vamos falar um pouquinho da vacina da AstraZeneca, Oxford, que tem se falado na mídia aí da questão que ela foi suspensa de alguns países. O que aconteceu? Ela apresentou, algumas pessoas que tomaram a vacina apresentaram quadros de trombose. E olha só como isso é bom para a segurança da vacina, o que foi feito. Os centros de farmacovigilância estão de olho, estão olhando esses quadros e esses sintomas, esses efeitos, para ver se tem relação com a vacina. Até agora, a quantidade de pessoas que teve esses quadros trombóticos em relação ao número de pessoas que tomou a vacina é a mesma porcentagem do que acontece na população, mesmo entre aquelas pessoas que não tomaram a vacina.
Aparentemente, até agora, esses quadros não têm relação com a vacina. Mas a turma está de olho, mas a vacina de Oxford continua liberada na maioria dos países e aqui no Brasil. A OMS, inclusive, continua recomendando o uso da vacina. Vamos lá. Vacinas e as variantes. As vacinas são efetivas contra as variantes? A maioria das vacinas, Novavax, Janssen, Pfizer, Moderna, AstraZeneca, tiveram a eficácia diminuída em relação à variante sul-africana. A Moderna, inclusive, já disse que está desenvolvendo uma nova formulação para uma vacina que seja eficaz contra a variante sul-africana. Em relação à variante brasileira, conhecida como P1, as duas vacinas aqui do Brasil, tanto a Coronavac quanto a de Oxford, pelos trabalhos preliminares, são efetivas contra a vacina, contra a variante brasileira. Então isso é uma boa notícia, dentre as tantas não tão boas que nós estamos tendo. Aparentemente essas vacinas são eficazes contra a variante brasileira. E aí um ponto positivo até para a vacina, para a Coronavac, como ela é feita de um vírus atenuado e o vírus inteiro, ela produz anticorpos não só contra as proteínas spike, mas também contra outras proteínas do vírus. Então, pode ser, hipoteticamente, ela deve ser mais eficaz contra as variantes. Então, vamos aguardar, mas aí deve ter um ponto positivo para a Coronavac. Uma grande discussão. Por que não esperar se contaminar para desenvolver os anticorpos, ao invés de se vacinar? Isso tem sido muita gente discutindo essa hipótese e inclusive falando que a imunidade natural acaba sendo mais intensa, melhor do que a imunidade produzida da vacina. Então vamos lá. Primeiro, a Covid é uma doença que tem uma mortalidade, tem uma letalidade, ela leva sequelas. Então, você esperar ter a doença para correr o risco de evoluir mal, de ter uma complicação, para adquirir imunidade, não me parece ser uma saída muito boa. Mas tem um outro aspecto aí que eu acho que é o mais importante. Você dizer que a imunidade natural ela é mais forte do que a imunidade da vacina, é certo para alguns tipos de doença, não para todas. Então, por exemplo, a cachumba. Você teve a cachumba uma vez, você vai desenvolver imunidade e vai carregar essa imunidade para o resto da vida. Mas, por exemplo, uma meningite, a imunidade da vacina é muito mais potente que a imunidade natural. E aparentemente é isso que acontece com o coronavírus. A imunidade da vacina tem se mostrado mais potente, mais duradoura e produzindo mais anticorpos do que a imunidade natural. E uma outra teoria que aparentemente está caindo por terra também é a questão da imunidade de rebanho, da gente esperar a imunidade de rebanho para diminuir a circulação do vírus. A imunidade de rebanho de forma natural, né? Manaus mostrou para a gente que pode não ser bem assim. Manaus tinha atingido 70% da população que tinha tido algum contato com o vírus, tinha teoricamente uma imunidade de rebanho e acabou virando um celeiro de produção de uma mutação, uma variante, que não tinha concorrência, porque as pessoas tinham imunidade contra a cepa original e aí produziu uma variante. Então, essa ideia de esperar a imunidade de rebanho parece não ser uma boa também, porque você pode gerar novas variantes. E aí uma ponderação minha, a vacinação tinha que ser rápida, para a gente não correr o risco, para minimizar o risco da gente gerar uma mutação super resistente aí quando uma parte da população tiver vacinada e outra não. Mas, pelo andar da carruagem aqui no nosso país, a gente já sabe que não vai ser assim.
Nós não vamos conseguir ter uma imunização rápida, a não ser que mude muito. Então, aqui vai o outro tema que eu queria falar com vocês: máscaras. Olha, o uso de máscara continua sendo fundamental e imprescindível. Você é uma forma eficaz e que tem que ser universal para a gente diminuir a circulação do vírus. Tempo atrás, a Alemanha indicou que os seus cidadãos utilizassem máscaras N95. E desde então, muita gente na internet tem pregado o uso de máscara N95 por toda a população. Olha, eu vejo um pouquinho diferente. Eu acho que o tamanho do vírus não mudou mesmo com as mutações. A forma de transmissão do vírus continua sendo gotícula. Então, na minha opinião, o uso de máscaras, uma boa máscara de algodão, de dupla camada, continua sendo eficaz e suficiente para a gente evitar a contaminação nossa e dos outros. Mas se você vai usar uma máscara profissional, alguns aspectos têm que ser levados em conta. Aqui no Brasil, a classificação correta, a nomenclatura é PFF2. Não necessariamente precisa estar escrito N95 por causa do tipo de regra aqui do Brasil. A máscara ela tem que ser certificada pelo Inmetro, não pode ter costuras e ela tem que ter uma boa vedação. O elástico tem que ser aquele elástico que passa atrás da cabeça, não atrás da orelha, e ela tem que ter uma boa vedação. E aqui reside a grande questão da máscara que eu vejo, que é a vedação. Então, mesmo nas máscaras de algodão, as máscaras feitas, caseiras, o importante é que ela tenha uma boa vedação, que ela não passe ar pela lateral, que ela não tenha esse escape. E lógico, ela tem que cobrir nariz e boca. Não adianta nada, parece óbvio, mas não é o que a gente vê sempre aí. Uma máscara no pescoço, uma máscara que deixa o nariz exposto, não está protegendo você nem as outras pessoas em volta. Então é isso. Dúvidas, fiquem à vontade de me perguntar e eu vou continuar fazendo outros vídeos falando de outros aspectos da pandemia e dessa situação que nós estamos vivendo agora. Muito obrigado, pessoal.